Olá, começando o Conexão Legislativa de hoje, nessas últimas semanas. A gente faz essa conexão com as cidades do interior paulista, contando um pouco para vocês como a cidade tem enfrentado esses últimos meses de pandemia e também apresentando para vocês os novos gestores desses municípios aqui no Conexão Legislativa. Eu tenho uma convidada especial hoje por aqui, é a Débora Prada, foi eleita prefeita de Jarinu. Prefeita, bem-vinda então à Conexão Legislativa. Muito obrigada. Cumprimento a todos aí que possam estar nos acompanhando. Muito feliz em conversar com a senhora, justamente antes da gente falar sobre mandato, expectativas, o que pensar desse ano de 2021, depois de um ano de 2020 tão desafiador, até para quem está vendo a gente nesse momento, para conhecer um pouquinho a senhora, né? Como então que a Débora Prado entrou para a política? O que te motivou, né, a também pensar na sociedade? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz e feliz de estar representando minha cidade, né? Eu sou, na verdade, eu sou uma jarinuense. Eu nasci e cresci aqui em Jarinu e sou psicóloga de formação e trabalho no funcionalismo público há mais de 15 anos. E foi o funcionalismo público que me provocou a participar da política. Eu, à medida que comecei a atender as pessoas da cidade, tive a oportunidade de participar. Eu costumo dizer que, como psicóloga, é um privilégio acompanhar e viver a vida das pessoas junto com elas, mas também é uma oportunidade muito grande de acompanhar a rotina, o dia a dia das pessoas, né? E foi acompanhando e conhecendo mais das pessoas daqui que eu pude ver e enxergar que existia uma realidade que transcendia o consultório, que era a questão da falta da infraestrutura, encaminhamentos médicos que demoravam para o atendimento, e isso me provocou de fato a querer brigar e lutar por essas pessoas, né? Ser porta-voz dessas pessoas, principalmente as pessoas que mais dependiam do setor público e que tinham a vida de alguma forma prejudicada ou tinha danos em função de más gestões, né? E foi aí que eu decidi participar. Eu tenho histórico político na minha casa, na minha família. O meu pai já foi vereador, minha família também já teve participação política, avô que já foi prefeito, bisavô vice-prefeito, mas isso nunca me provocou a participar da política. O que de fato me provocou foi a questão da injustiça social e, como psicóloga, ter tido a oportunidade de viver isso na pele junto com os meus pacientes. E à medida que eu comecei a viver isso, eu entendi que precisava participar para tentar dar voz a essas pessoas que não tiveram muitas oportunidades, assim como eu tive na minha vida. Eu costumo dizer que eu tive muitas oportunidades. Eu tive saúde de qualidade, educação de qualidade, tive infraestrutura na porta da minha casa, enfim. Mas comecei a reconhecer no meu dia a dia como psicóloga, isso há 15, 16 anos atrás, como muitas pessoas tinham uma realidade diferente da minha. E eu entendi que minha participação era importante para tentar lutar por elas. E foi aí que eu decidi participar. E, Em 2008 fui candidata a vereadora, né? Fui eleita, exerci o meu mandato legislativo de 2009 a 2012 e graças a Deus, assim, fui muito bem avaliada dentro do mandato. A partir de então, eu venho disputando como candidata a prefeita e dessa vez fui agraciada com a confiança das pessoas daqui de Jarinu, que apostaram na mudança para a cidade e apostaram numa mudança de direcionamento político e decidiram acreditar em mim para governar Jarinu nos próximos anos. Pois é, vendo aqui, aproveitando a minha cola, a senhora foi eleita então nessas eleições municipais com 56,06% dos votos, quase 10 mil votos aí na cidade, 9.595, se aqui estiver correto, Isso é mesmo. isso mesmo? Então, assim, então mostrando, né, a senhora acabou de falar, contando pra gente, a senhora nasceu na cidade de Jarinu e vai, nesses próximos 4 anos, devolver ainda um pouco mais daquilo que a senhora teve para as outras pessoas. Né? A senhora foi vereadora, tem o histórico, então, na sua casa. E
apesar de ter o histórico, a senhora está construindo uma história, né? Antes da gente falar também de mandato, de dizer dessa representatividade feminina. A senhora foi vereadora, hoje está, vai começar, né, o seu mandato a partir de janeiro como prefeita. Duas questões para a senhora. Como é que a senhora analisa a mulher hoje na política? E como que é para a Débora poder influenciar outras mulheres para também assumir postos, não só na política, mas em outros setores também? Eu vou falar primeiro da minha experiência, para depois poder falar da mulher na política. Eu creio que ainda para nós é muito difícil a participação política. Eu vou falar pela vertente da minha participação. Eu tive que ter uma organização de vida e uma rede de ajuda muito importante à minha volta para que eu pudesse participar da política de forma que eu pudesse estar inteira, que eu pudesse me dedicar integralmente para a política. Porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu cuido da minha casa, e para que eu pudesse não estar tão presente como eu gostaria dentro desses, exercendo essas funções que eu tenho também na minha vida, eu precisei ter a colaboração da minha família, eu precisei ter pessoas que me ajudassem, e nem todo mundo tem essa retaguarda. Então, eu acredito que a política ainda é a política, e creio que muitas outras muitos outros cargos, funções, enfim, carregam esse desafio. Eu não sei para outras mulheres, mas uma das coisas que eu tive que conviver, aprender a conviver, é com um pouco de culpa. Eu tive que aprender a conviver com a culpa de não estar tanto tempo como eu gostaria com a minha família, de não estar tanto tempo como eu gostaria com os meus filhos, aprender a me organizar de uma forma que eu pudesse dar muito mais qualidade no pouco tempo que eu tivesse com os meus filhos. Também aprender a conviver com o fato de trazer meus filhos para esse universo político, porque existiram e existem ainda hoje muitos compromissos que eu os carrego junto comigo. Então, eu acho que toda a organização de vida, eu acho que isso exige mesmo uma reflexão e uma disciplina muito grande para que a gente não se sinta tão mal e tão frustrada e tão culpada, e que nem todo mundo consegue dar conta. Eu acho que não é dar conta só da função, mas é da condição emocional em função de tantas outras coisas que a gente carrega. É lógico que quando você tem pessoas funcionais dentro da sua casa, um adulto funcional, um marido funcional, uma esposa funcional, enfim, é muito mais fácil você conseguir se organizar tendo esse tipo de colaboração, né? Agora, quando infelizmente a gente também dentro da casa tem uma estrutura machista, que de repente o homem não quer ficar com a criança, ou pais, família que entendem que a mulher que tem que cuidar dos filhos, que é ela que tem, enfim, quando tem esse tipo de estrutura, eu creio que fica ainda mais difícil a participação da mulher. Eu me sinto, volto a falar, de alguma forma privilegiada, porque eu tenho um marido que é um adulto funcional, que faz as coisas dentro da casa, assim como eu faço, que cuida dos meus filhos assim como eu cuidaria, enfim, e não me cobra por isso. A gente se organiza de forma colaborativa dentro da nossa casa. Mas eu creio que a gente ainda vive uma cultura muito machista e que não são todos os lares que têm esse tipo de realidade. Então, a participação da mulher, eu creio que ainda é um desafio em função de uma cultura machista. Agora, particularmente para mim, eu espero mostrar para as mulheres, dentro do exercício, assim como fiz como vereadora, do exercício dessa missão que eu tenho pela frente, mostrar que é possível, ainda diante de muitos desafios. Porque, às vezes, a culpa não é em função, de fato, de negligência, mas culpa é muito em função dessa sociedade que ainda oprime, que ainda atribui funções que podem ser divididas. Então, eu espero refletir, através do meu mandato, esse tipo de possibilidade. Eu não sei se é possível, porque cultura a gente não muda de uma hora para outra, e não muda através de um único exemplo.
mas se todo mundo, né? Eu, por exemplo, prezei, agora eu estou num processo de montar o time, de começar a compor Sim. o próximo governo. E eu prezei em ter muitas mulheres à minha volta, em chamar muitas mulheres para fazer parte disso, entendendo a mesma realidade que a minha, mulheres que são mães, que têm outras atribuições e que estão abraçando essa causa justamente por isso, porque também entendem essa missão importante, não só a missão de função, de atribuição e de cargo que vai ser destinado a elas, mas também de representatividade, de empoderamento. Sim, e isso que a senhora falou é fundamental, essa questão cultural. Concordo com a senhora, questão cultural não se muda de um dia para o outro, é um processo, né? Mas que bom que É, nós temos aqui no estado de São Paulo mulheres como a senhora e como a senhora vai compor também, e outras mulheres também no estado, que assumem essa, não responsabilidade, acho que essa palavra é errada, mas essa questão de deixar um legado, né? Não só para a é cidade, isso. mas para as outras mulheres, porque na sua fala me traz uma questão assim: eu não estou hoje como prefeita só para administrar uma cidade ou para deixar algo para a cidade, mas vai muito além. Eu vou deixar algo para as mulheres que podem depois assumir cargos na cidade, em Jarinu, ou em outros locais. Eu sinto um pouco disso, não sei se eu estou certa nessa minha leitura. Tá certíssima, tá certíssima. Eu creio que a política ainda é um universo machista, né? Eu vivi muitas situações, até inoportunas, em função de ser mulher. É, e eu acho que ainda isso é complicado. Eu vejo que, às vezes, as mulheres que participam da política têm até uma postura. é, não sei se eu posso usar esse termo, eu vou usar que é o termo que me vem à cabeça, mas às vezes tem uma postura de força, de masculinidade, que não precisa, a gente pode continuar sendo feminina, feminina tendo feminilidade e participar da política. Só que isso também carrega um preço, né? Porque, volto a falar, a Sim. política ainda é um universo muito machista e às vezes de condutas até abusadoras. Teve ocasião de eu ter que Uhum. segurar a mão de pessoas que queriam me pegar. Então, infelizmente, Sim. ainda se a gente não conta, volto a falar, com uma retaguarda, com pessoas de fato disponíveis a nos dar essa condição de ir inteira para a política e participar de forma representativa, fica difícil esse embate mesmo, sabe? Sim. E é por isso que a gente também tem que falar dessa questão de representatividade feminina abertamente, né? Porque às vezes as pessoas, muita gente acha, não, mas não existe diferente, existe, a senhora acabou de falar. Às vezes a mulher tem que colocar uma carapuça ali na frente para Sim, tentar, entre aspas, ser respeitada, porque se eu for mais doce, eu posso não ser respeitada, né? É muito é, maluco isso. Eu confesso para a senhora que eu vivi um pouquinho disso. Eu sou jornalista, mas comecei no futebol, então imagina. Também é todo um ambiente machista. E às vezes a gente precisava se impor para quê? Para realmente ter esse respeito. Mas é uma conversa também é, que vai render muito. Mas eu quero falar do seu mandato. Com certeza a gente ótimo. volta num outro programa para falar sobre essa questão, mas eu quero falar do mandato da senhora. 2020 foi um ano bem maluco, né? Vamos dizer assim, no português claro para todo mundo e para a administração pública ainda mais, né? Se em casa a gente não tem as certezas de como seriam esses meses e como serão os próximos, para o administrador público ainda mais. Primeiro, qual a análise que a senhora faz da pandemia em 2020 aí em Jarinu? E já projetando então o seu início de mandato, o que a senhora tem pensado com relação à saúde e educação? Eu digo esses dois primeiro, porque são os dois que são os mais latentes, né, desses últimos meses. É, eu analiso de fato que foi um ano muito atípico para todas as instâncias, seja da iniciativa privada, pública, e creio que a gente aprendeu, como diz o ditado, ferro afiando ferro, passando pela situação. A
a gente não tinha, eu acho que para quem estava na gestão pública, foi um desafio enorme, porque nós não tínhamos um aprendizado e uma ampla bagagem no manejo desse tipo de situação. Foi a situação que tanto o governo como nós, dentro da nossa casa, ou a iniciativa privada, os comércios, enfim, as prefeituras Brasil afora, mundo afora, tiveram que aprender fazendo, testando, né? Então, isso é desafiador, porque quando a gente tem exemplos, bons exemplos, é mais fácil, você tenta copiar para ver se funciona dentro do seu espaço. Agora, quando você não tem, fica mais difícil. Então, creio que de fato foi uma situação atípica e desafiadora em todos os âmbitos. Agora, dentro pensando um pouco a administração pública, eu particularmente não gostei muito do manejo da Covid, a condução aqui dentro da nossa cidade. Eu acredito que economicamente a gente pagou um preço muito alto, por algumas precipitações ou iniciativas que eu creio que não foram assertivas no momento que foram aplicadas, né? Mas volto a dizer, eu nem condeno e não falo isso, porque é muito mais fácil eu julgar e avaliar agora, porque isso já serviu de experimento para mim. As pessoas que estavam à frente desse governo, de alguma forma, serviram de espelho para que eu pudesse olhar e dizer, isso eu aprovei ou isso eu não aprovei, que era diferente no caso deles. Então, eu não falo isso em tom de acusação ou de reprovação, mas que eu acho que cabe a mim agora, que já tive esse modelo, de repente tentar melhorar a condução, né? Hoje, nós chamamos duas pessoas para compor o nosso governo, tanto o secretário de saúde quanto a secretária de educação, que são pessoas que eu aposto demais, capazes, experientes e que trazem já uma bagagem de gestão. Né? Eu não estou fazendo escolha dentro desses secretariados e nenhum outro pensando na vertente política. Nós estamos fazendo escolha pensando na competência, experiência e no know-how que as pessoas têm. Então, eu tenho muita certeza que, junto com esses secretários, a gente vai, inclusive, a gente já tem se organizado para isso, é que a coisa ainda está tão em transição, está tão em movimento, em trânsito, que eu não consigo te dizer exatamente qual é a estratégia definida, mas nós já temos nos organizado para pensar uma estratégia logo que a gente entrar a respeito da Covid-19. O que eu posso garantir é que a gente tem se preparado, planejado, estudado para dar a melhor condução para esse caso dentro da nossa cidade. Jarinu não teve os melhores índices com relação à abordagem, contaminação e número de óbitos. Aliás, da região foram números bem preocupantes. Nós tivemos, só que em compensação, nós tivemos cidades vizinhas às de Jarinu, como foi o caso de Atibaia, que teve bons índices, o menor índice de óbito da região, e é uma cidade relativamente maior. Então, eu acredito que a gente tenha que buscar conhecimento naquilo que deu certo, em cidades que deram certo, buscar avaliar. Lógico que cada cidade tem o seu perfil, cada bairro tem o seu perfil dentro de uma cidade, mas eu creio que a gente tem que começar por aí, avaliar onde deu certo e o que deu certo, né? Junto, claro, com pessoas competentes que possam avaliar isso. Jarinu já tem um comitê de Covid que vem caminhando com representatividade não só da iniciativa pública, como privada, da sociedade civil organizada, enfim. Então, creio que a gente precisa ouvir também o que esse comitê já tem a dizer, porque viveu esse período de pandemia. Nós temos dentro da nossa cidade, que inclusive é um funcionário público de carreira de Jarinu, um epidemiologista, um médico que é da área da epidemiologia, que eu acho que também pode contribuir demais. Enfim, eu creio que a gente tem essas ideias, né? E agora é a gente se organizar de fato, e isso vai acontecer agora, nesse final de ano, para que a gente possa assumir já com uma retaguarda, já com planejamento. O que eu tive conversando com o secretário, com o convidado a assumir a Secretaria de Saúde junto com a gente e também da Educação, é que analisando o impacto da Covid aqui em Jarinu, o maior pico que ela teve aqui em Jarinu foi
após uns 3 meses do início da pandemia, né? O pico maior foi 3 meses depois. Então, a gente imagina que lá para o mês, final de fevereiro, março, talvez a gente tenha o maior índice, né? Isso contando que a gente tem agora final de ano, é época de festas, as pessoas podem, de Sim. repente, abusar, ter bastante contato, enfim. Então, tudo isso está sendo pensado, mas não tem já uma estratégia pronta que eu possa dizer, olha, o nosso protocolo vai ser esse. Eu ainda não consigo te garantir isso, mas o que eu posso te Lógico. dizer é que a gente, de forma muito responsável, já tem se organizado e pensado estratégias e um planejamento para o ano que vem. E a gente sabe que a cidade de Jarinu faz parte de um polo turístico do Circuito das Frutas, sabemos o quanto economicamente também a cidade, que é muito próxima aqui de São Paulo, também é importante essa questão do turismo, as pessoas vão para visitar, ficam talvez finais de semana. Como que a senhora tem pensado esse resgate econômico da cidade, uma vez que também recentemente voltamos, né, o estado de São Paulo todo para a fase amarela? Nesse momento, o que dá para pensar? Nós temos um planejamento, nós tivemos até um plano de governo que previa bastante ações dentro dessa área do turismo, da cultura e do lazer. Eu confesso que com a Covid é um desafio, mas eu acredito também nos protocolos de segurança, claro que respeitando todos os decretos e todas as orientações que vêm por parte da ciência, né? E da Organização Mundial da Saúde, enfim. Mas nós temos sim um planejamento para o turismo da cidade. Eu, particularmente, aliás, tenho um carinho muito grande por essa área, porque Jarinu, há um bom tempo atrás, pelo menos o tempo que eu era jovem aqui, bom, me considero jovem ainda, mas quando eu era adolescente, enfim, eu Jarinu era conhecida como uma cidade turística. As pessoas vinham para Jarinu em função dos seus atrativos turísticos, tinham as festas características da cidade. E não foi em função da pandemia, mas já há alguns anos Jarinu vem perdendo essa característica. Eu ouso dizer que há mais de 5 anos, talvez 6 anos, Jarinu já deixou de ter essa característica, e é muito comum hoje em dia a gente aqui ouvir falar mas o que a gente tem de turístico na cidade? O que tem para fazer na cidade? Ou seja, a gente tem aos poucos perdido a autoestima e perdido essa característica, pelo menos na visão aqui das pessoas que estão aqui, dessa característica turística. Então a gente tem que fomentar esse setor. Nós tivemos algumas propostas no período da campanha e que eu acho que vem de encontro com atrativos turísticos e potenciais que a cidade tem. Jarinu tem espaços, lugares que são lindos. Nós temos, inclusive, dentro do agronegócio, uma agricultura muito bonita. Existem pessoas, agricultores da cidade, cujo sítio é belíssimo. Então, eu acredito muito em fazer roteiros gastronômicos, roteiros rurais. Nós temos um patrimônio histórico também muito lindo. Nós temos aqui em Jarinu teve uma estrada férrea, né? Nós temos uma antiga estação de férrea lá no bairro do Campo Largo, que eu acredito, nós temos patrimônios dentro da cidade, que são prédios que foram feitos de barro, construídos de barro. Então, nós temos patrimônios que são verdadeiros patrimônios históricos, nós temos, inclusive, patrimônios tombados, mas que, infelizmente, não são valorizados. E eu tenho uma missão muito grande, eu quero resgatar essa autoestima do povo daqui de Jarinu. Então, é uma área que nós vamos, sim, investir. E volto a falar também, valorizar muito as pessoas que a gente tem escolhido para ocupar os setores da prefeitura. O nosso indicado para ocupar a Secretaria de Turismo e Cultura aqui de Jarinu também é uma pessoa muito capacitada e que abraçou essa causa, essa vontade, né, de fazer a ocupação consciente dos espaços públicos, de voltar a promover eventos para participação familiar. Hoje, infelizmente, nós temos aqui quadras, praças da cidade que são invadidas pelo tráfico.
E eu não acredito que a gente vai dissipar esse tipo de situação através da força, da violência. Aliás, não aprovo e não aposto nesse tipo de conduta, mas eu aposto na ocupação consciente dos espaços, levando uma ocupação que seja produtiva através de promoções culturais, esportivas, enfim. Então, eu quero sim terminar o meu mandato onde as pessoas, ouvir com muito mais facilidade das pessoas, que elas têm sim espaços, que elas têm sim lugares para frequentar na cidade e se orgulhar dos espaços que tem, porque se nós formos pensar na questão estrutural e na condição da nossa cidade, hoje nós somos muito privilegiados. Jari é uma cidade charmosíssima, Sim. muito bonita, e eu quero que as pessoas daqui da cidade tenham orgulho disso. Sim, e é muito interessante o que a senhora falou agora, porque nós conversamos aqui na Rede Alesp com o secretário estadual de turismo, Vinícius Lumertz, e ele dizia o quanto, talvez, nesse momento, as cidades olhem para si, né? Busquem alternativas na própria cidade. A gente vê outras cidades do Brasil, e isso muito é feito em Gramado, se tem o turismo rural muito próprio, a conhecer a zona rural da cidade, se tem o turismo gastronômico, e talvez essa redescoberta do próprio estado de São Paulo para as pessoas, né? A senhora acabou de falar, tinha uma linha Sim. férrea, muita gente não conhece, a criançada adora essas coisas, né? Então, em pensar em soluções para dentro mesmo, olhar, né, para as cidades com outro olhar para as cidades com outro olhar, é isso, né? Imagino que são muitos desafios nesses próximos 4 anos. Eu digo isso porque quando o papo é bom, a gente não vê a hora passar. A gente tem ainda aqui 3, 4 minutinhos para encerrar o Conexão Legislativa. Deixo aqui já um convite para uma próxima, para a senhora voltar e falar mais um pouco sobre mandato. Mas era importante a gente conhecer um pouco da senhora aqui nesse Conexão Legislativa. E eu queria que você deixasse um recado, então, para o povo de Jarinu e também para o povo aqui de São Paulo, que é uma cidade tão próxima, né? Só 76 quilômetros aqui da capital. Pois é. E por isso, inclusive, que a gente precisa fomentar o turismo, porque nós estamos próximos de grandes cidades que podem até usufruir, que podem, de fato, explorar, vamos dizer assim, né, o quanto o estado de São Paulo é lindo e ter Jarinu dentro desse mapa de beleza e de opção turística. Eu creio que é um desafio do nosso mandato. Mas quero me despedir de vocês agradecendo primeiro a participação aqui, dizendo que para mim é muito importante ter essa visibilidade, participar desses programas, principalmente por já começar a colocar Jarinu num patamar diferente, mostrar que existe sim pessoas dentro da política, não digo só mulher, mas pessoas dentro da política que são comprometidas com a verdade, com a honestidade, com a seriedade e que têm vontade de ver a sua cidade caminhar bem e que tem compromisso com uma boa gestão. Eu quero deixar esse legado, se é que eu posso dizer assim, mas é esse legado de que existe sim políticos que são sérios, que são justos, que são honestos e que podem elevar a qualidade, né, e o nível da política no nosso país, enfim, no nosso estado e dentro das cidades. Eu quero honrar as pessoas daqui de Jarinu que apostaram em mim e dizer que eu não esqueço durante todo esse período que o meu compromisso principal é com a cidade, não só aqueles que votaram em mim, mas todos os mais de 30 mil habitantes que nós temos aqui e a nossa cidade. Então, se tem uma coisa que eu repeti com muita frequência nas eleições, é que eu queria cuidar melhor das pessoas daqui, com mais humanidade, com mais amor, com mais justiça e cuidar melhor da nossa cidade, deixar Jarinu no nível e patamar de progresso e de desenvolvimento que Jarinu mereça. Então eu quero reforçar aqui a todas as pessoas que possam estar nos acompanhando e também as pessoas que apostaram em mim aqui em Jarinu e os jarinuenses todos de forma geral, que o meu compromisso é com todos vocês e com a nossa cidade. E eu não vou me esquecer disso nem um dia enquanto eu estiver como prefeita. Eu vou buscar, talvez eu sei que não vá conseguir agradar a todos, mas eu vou buscar sempre fazer o meu melhor e me dedicar ao máximo, trabalhar sempre no meu limite para que a gente possa ter orgulho de Jarinu e orgulho do povo daqui.
Então, quero agradecer todos vocês aí e deixar o meu beijo carinhoso a todos que possam estar nos acompanhando e que venham assistir essa entrevista e dizer também que Jarinu está de portas abertas para receber todos vocês, que serão da minha parte e creio que de todos os moradores daqui muito bem-vindos. Perfeito, obrigada, prefeita. Bom trabalho, então, nesses próximos anos. Você que está em casa pode rever esse programa no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui, a gente se encontra durante a programação. Tchau!